Bem, poder de fiscalização. Aqui para mim está o centro da proposta. A seguradora, ela tem poder de fiscalização pleno, de canteiro de obra, de auditoria, de requerimento de informação, de esclarecimento. Todos os poderes que o Estado hoje tem, ela tem, para interferir na condução da obra no dia a dia. Isso, gente, vai acabar com o diálogo que a gente tem hoje, durante a execução da obra, entre o poder público e a construtora. Então, assim, é importante entender isso. Esse é o coração desse projeto. O coração desse projeto é romper a interlocução entre o poder público e o construtor durante a fase de execução da obra. Se tiver alguém atrás de pagamento, a construtora não vai poder conversar direto com o poder público, não, que paga ela? Para poder falar sobre o pagamento. Mas o poder público não vai acionar hora nenhuma a construtora para acompanhar a obra. Porque a gente sabe que onde as coisas estão dando errado no Brasil é aí. É no ponto do acompanhamento da obra. A medição que é feita de forma equivocada, porque quem passa a ser responsável pela medição aqui é a seguradora, né, gente? Ela está dizendo que a obra está executada até aquele ponto. E se não está executada, ela vai ter que pagar alguém para executar até aquele ponto, porque o poder público já pagou. Então é aquele problema que a gente vive hoje, de eu pagar a medição a mais, já tem muito disso aqui, né? Porque, infelizmente, para quem conhece o mercado, gente, medição não é um negócio tão simples quanto medir quantos metros quadrados de obra foi executada. Tem coisas laterais a essa execução, como instalação das canaletas de drenagem na beirada do asfalto. Mas isso está na medição ou não está na medição? Impacta quanto na medição ou não impacta na medição? Mediu e pagou, a partir desse momento o problema é da seguradora. Eu não tenho mais problema com isso, ela que está fiscalizando. Então ela me garantiu que a execução está naquele ponto. Diga, doutor Fernando. Eu acho o seguinte, não eliminando essa parte, o problema pode estar nas fases posteriores da execução, Sim. a origem é a pior delas. Pela experiência que nós temos visto no mercado, o Brasil hoje está trabalhando lá em cima, rasgando, mas embaixo, se deixar embaixo, nós temos uma economia violentíssima. Qualquer órgão que você for, não tem dúvida de colocar 90%. Licitação tem desvio. Desvio de finalidade, desvio de recursos, Desvio de qualidade. de qualidade, de tudo. Então nós precisamos, talvez, para chegar nesse seguro, talvez resolver esse problema aí embaixo. Porque na origem, porque nós vamos ter um avançar que depois... Tem um amigo que ia falar para mim, falar para o senhor, que ele fala quando eu reclamo de algumas coisas, fala, vamos fazer o seguinte, a gente faz o seguinte, a gente esvazia o Brasil, traz os japoneses para cá e deixa eles tomarem conta, entendeu? Que aí vai resolver metade do problema. O senhor tem toda a razão, o nosso problema é essencialmente cultural. O que nós estamos tentando criar aqui, gente, eu vou voltar naquela pergunta que o cara me fez na hora que eu falei para ele do aparato de fiscalização sobre a área de pousio, né? A área lateral aos rios que eles não plantam para receber o dinheiro do governo. Pô, mas se eu assinei um contrato dizendo que eu não vou plantar, para que precisa de alguém para fiscalizar que eu não vou plantar? Eu assinei um contrato, eu não vou plantar. Então, assim, infelizmente, a nossa cultura, doutor Fernando, o senhor tem toda a razão, o senhor quer ver uma coisa que me irrita? O senhor já percebeu que toda vez que a gente para do lado de obra pública, qualquer obra pública, para cada pessoa trabalhando, tem 3 pessoas assistindo? Só 3? Tem um trabalhando e tem 3 caras em volta do trabalhando olhando para ele assim. Estão prestando atenção. Para ver se está fazendo tudo direito. Isso Então, assim, eu não consigo trabalhar aqui, porque a gente ia começar a discutir sistema educacional, né, gente? Começar lá atrás, na discussão da ética, do comportamento do indivíduo, né? Eu, infelizmente, estou trabalhando, aqui eu estou trabalhando no poder de polícia mesmo. Eu estou indo para cima e falando assim, ó, como é que a gente coíbe o mal feito? Com os anos, eu acho que a gente vai culturalizando as pessoas para uma cultura de mais eficiência na prestação de serviço do poder público, que hoje não existe. Não existe. Alguém mais vai levantar a mão aí antes de eu passar? Pois não. Matheus, outra coisa. Você falou de origem, eu me lembrei, a qualidade dos projetos é um absurdo. Quando você vai executar a obra, os erros que são encontrados, falar assim, as falhas, ele não é completo. Quer dizer, os órgãos públicos não são capazes de fazer um edital correto para aquilo que eles querem. Então, existe até uma fase de fazer uma qualidade, um controle de qualidade do projeto para colocar ele em licitação, isso tem que existir também nos dias de hoje. Vai parecer absurdo o que eu vou te dizer, mas quando o primeiro item que eu apresentei, se vocês forem pensar, eu falei, está fora de ordem. O primeiro item devia ser esse item aqui do poder de fiscalização. Não? Falei, mas eu começo falando da necessidade
do seguro emitido contra o projeto. Por quê? A minha expectativa, conhecendo o Brasil, é que várias obras públicas não vão conseguir a eficácia do contrato, mesmo depois da licitação terminada, porque nenhuma seguradora vai autorizar a emissão da apólice, considerando a falta de qualidade do projeto. E aí o que vai acontecer? Nós vamos esvaziar a licitação. Falando, Matheus, mas isso é um contra-serviço. Aí não vai, não contra-serviço não. Você está dizendo logo, meu filho, se reorganize e faça de novo, porque esse lixo que você apresentou a título de projeto não permite a emissão da apólice. É por isso que, então, vocês vão ver assim, a lógica é de começar a criar pressões para que a gente tenha, pelo lado do poder público, um projeto melhor, pelo lado do prestador de serviço, uma entrega melhor, e pelo lado da população no geral, uma garantia de que ela não vai continuar sendo roubada. Assim, basicamente, esses são os três lados. Aí você fala, Matheus, isso vai custar dinheiro. É claro, gente, segurador não vai fazer de graça, não. Mas eu volto a dizer, será que vai custar mais do que custa para a gente hoje, viver esse modelo que a gente vive hoje? Qual vai ser o papel, então, de cada um desses atores? Quer dizer, o poder público vai detalhar o projeto? Ele vai ser o responsável somente pelo projeto? Sim, o projeto é dele. O projeto é dele. Ele tem que fazer uma fiscalização lá na entrega. Ele pode fiscalizar ao longo da obra se ele quiser, mas ele tem que fiscalizar o quê? Lá na entrega, ele tem que fazer ele tem que olhar. E eu sei, obviamente, gente, um contrato de longa duração vai ter milestones no meio do caminho aí, né? Pontos-chave de verificação de entregas. Mas ele tem que olhar se está entregue dentro da especificação dele. Porque se não tiver, por que não está? Esse problema é da seguradora. Então a seguradora tem que estar acompanhando no dia a dia, porque ela é que vai ser responsabilizada na ponta, vocês vão ver como aqui. Você ia falar. Eu gostaria de falar, do meu ponto de vista, a questão da corrupção, que realmente faz diferença para a gente hoje, é a questão do cartel. Então, o maior problema que eu vejo está na hora de precificar. Se o pessoal coloca o preço que quer e combinam entre eles. Então, a seguradora teria que ter uma forma também de entrar nessa etapa, de conferir sobre a especificação, o projeto está pronto. Então, a seguradora também tem que acompanhar a precificação, né? E fazer isso balizar da maneira correta. Porque se você deixa os caras colocarem preço, eles vão combinar. Vocês sabem, na verdade, vai superfaturar e é aí que a gente perde. Eu não consigo garantir que isso não vai acontecer, mas só para. Ao contrário, até acho que se a gente estiver falando de um ambiente em que as pessoas continuem corruptas como elas estão no Brasil, isso provavelmente vai acontecer até mais. Mas eu queria dar duas informações que eu acho que são relevantes para a gente. São relevantes para a gente. Primeiro, podem acreditar em mim. Mais gente vai ser presa ao longo do tempo. E as companhias de seguro, no mundo inteiro, são super preocupadas com compliance. Super preocupadas com compliance. Elas vão ter um maior cuidado na hora de emitir a apólice. Maior cuidado. E aí vem um aspecto que eu acho positivo. Quando a gente diz que ela tem de dar a apólice lá atrás, para quem já usou seguro de obra sabe como é que isso funciona. Você não vai procurar a seguradora depois que você ganhou a licitação, não, gente. Você procura a seguradora antes de ganhar a licitação. Porque você tem que precificar, porque eu sei que paga o seguro. Então, na hora de precificar, você vai apresentar para a seguradora e falar aqui, ó, esse aqui é o projeto, este daqui é a minha proposta. Está disposta a segurar? E ela vai ter que fazer a análise e fica de pé a conta, porque ela está... Isso, volto a dizer, resolve muito mais facilmente o problema que eu e o Cláudio estávamos falando, que é da obra subfaturada para ser entregue um serviço porco. O problema da obra superfaturada, se a gente continuar tendo a formação de cartéis no Brasil, ele vai continuar acontecendo. Fala, pô, Matheus, mas aí a sua lei não resolveu. Mas não é esse o problema que ela está tentando resolver. É isso que eu chamo a atenção para vocês. Quais são os três problemas que essa lei está tentando resolver, gente? Entrega fora do prazo, entrega fora de qualidade e claim adicional, ou seja, pedido de pagamento adicional para a execução da obra. Esses são os três problemas que essa proposta está endereçando. Não resolve todos os problemas, mas resolve três problemas que eu considero muito graves, muito graves. Mas por que não? Porque o do superfaturamento, se tiver um cartel, eventualmente a própria seguradora não percebe o cartel. Ela pode achar simplesmente que você conseguiu ganhar a licitação com uma baita margem de lucro. Ela vai olhar e falar, putz, você conseguiu uma margem de lucro fenomenal aqui, né? Porque a menos que você traga ela para dentro e ela pratique o crime junto, e aí ela vai ser responsabilizada, porque já tem lei para isso. Porque isso é uma outra coisa importante, gente. Lei para dizer que essa prática é proibida e de que essas empresas que praticam esse tipo de cartel são obrigadas a indenizar o prejuízo do poder público, já existe. O que a gente não tem conseguido é pegar os cartéis.
Mas eu volto a dizer, a lógica de compliance está crescendo, gente. Tem mais gente sendo presa. E as pessoas no Brasil estão começando a ter medo de ser presas, que isso também é um negócio muito positivo. Aquele negócio assim, de falar, tem gente olhando, né? Tem gente olhando. Nós estamos tendo uma mudança, especialmente no setor de construção pesada, os players de construção pesada estão mudando. Porque com o risco de impedimento e com as dificuldades operacionais das 4 grandes, um monte de empreiteiras médias estão começando a pegar obras. Se vocês começarem a olhar no Brasil, vocês vão ver, porque tem pouca obra acontecendo no momento que o país está quebrado. Mas vocês estão começando a ver empreiteiras médias que a gente não via participantes de licitações pequenas participando. E eu tendo a acreditar que a possibilidade desses grandes esquemas de corrupção nessas empreiteiras médias é menor. Por quê? Para quem conhece a teoria da cartelização, a teoria da cartelização mostra para a gente que quanto maiores os players de mercado, maior a chance deles cartelizarem, porque eles são poucos e eles têm segurança no sigilo de informação. Quando você começa a pulverizar, porque as empresas vão ficando médias, a chance de você controlar a circulação de informação diminui. E as pessoas têm medo de serem presas. Entendeu o que eu estou dizendo, gente? Então, assim, nós estamos passando por uma mudança de sistema. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de resolver o problema do superfaturamento de obra com base nesse projeto. A pretensão é resolver o problema de claim que superfatura a obra, porque isso é uma coisa que a gente barra aqui. Aquele superfaturamento que vem depois, entendeu o que eu estou falando, gente? Assim, a obra foi orçada e depois... Esse a gente consegue barrar. O que a gente não consegue barrar é aquele que já começou superfaturado por conta de cartel. Desculpa, pessoal, só para seguir a ordem, o Bernardo vai me jogar uma pedra, ele está perto para jogar uma pedra. Fala. Não, só esse negócio que ele estava falando, e você também, da questão de superfaturamento antes, tá, um negócio de fazer aberto ou fechado, como se falou. Eu pergunto o seguinte, se fizer aberto, assim, na hora que for dar o valor da proposta, você falou que pode, não é, mas pode ser aberto, então por item, pode... Mas eu sou contra, tá, Bernardo? Vou te falar com toda a sinceridade, minha experiência diz que licitação por item é um mau negócio. Porque eu abro espaço para claim demais. Porque quando eu abro o item, eu estou assumindo junto com o contratado o risco de cada um dos itens. Cada pequena alteração que haja no mercado que interfira no preço de cada um daqueles itens vai poder se alegar para ele, para mim, lá no final, com perda. Quando ele me fez o preço global, eu falo, meu filho, você assumiu o risco aí do que ia variar, não quero saber o que variou ou não. O problema é seu. Não divida comigo seus problemas. Então, planilha aberta tem essa vantagem, de você poder questionar item a item. Ele tem a desvantagem que ele também pode te questionar depois do preço item a item. Hoje, o poder público brasileiro é até muito, nesse ponto, muito criterioso. O que ele faz de planilha aberta é que ele precisa de planilha aberta. O que ele não precisa, ele faz de planilha fechada, porque ele sabe que é fria ficar entrando nessa meta. Eu só queria lembrar o seguinte, porque essas grandes obras, elas nunca passam somente por esses atores. Eu acho que tem um ator bastante interessante nisso, que tem uma expertise grande em acompanhamento também, que são os bancos, né? Então me parece que a ideia de performance pode transformar as seguradoras, fazer com que as seguradoras prestem um serviço que os bancos já prestam, de certa forma, quando acompanham os projetos financiados, que é fazer um acompanhamento físico, financeiro e documental. Perfeito, né? Então, documental que eu falo, inclusive a área ambiental, que às vezes pode ter alguma pressão e aquilo resultar em risco. Os bancos têm uma expertise grande em risco, em análise de projeto. Eu estou falando sobretudo bancos de investimento, como o próprio